Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa terça-feira, começa agora. Primeira fase da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal está nas ruas. Polícia Federal cumpre 14 mandados contra pessoas ligadas a presidente e ex-presidente do Senado e outros 2 senadores. O governo federal suspende exportações das 21 empresas investigadas na Operação Carne Fraca, mas mantém a venda no mercado interno. A Coreia do Sul volta atrás e mantém a importação de frango depois de esclarecimentos do governo brasileiro. Reação internacional ainda preocupa. Chile, Suíça, Hong Kong e China, além da União Europeia, mantêm o bloqueio à carne e derivados produzidos no Brasil. No caminho aberto pelo Uber, motoristas da periferia de São Paulo se organizam para oferecer serviço onde os veículos do aplicativo não chegam por causa da insegurança. Quase 3 milhões de crianças e adolescentes trabalham no país e 6 milhões vivem em extrema pobreza. Relatório da Fundação Abrinq mostra o quanto o país ainda precisa avançar para proteger a infância. Pela primeira vez, um brasileiro lidera a prova mais difícil e bela do mountain bike mundial. A gente começa falando, na edição de hoje, dessa situação de saúde. Você já em casa consultou alguma vez o seu computador, a internet, quando tem algum sintoma? Pois é, consultas médicas pela internet, tentativa disso de forma rápida, a gente tenta buscar ali um diagnóstico, um perigo, viu? Porque como a gente é leigo, a gente pode se confundir, nem dar bola para o sintoma ou então achar que é muito grave. Pois é, para que essa busca seja confiável, uma parceria do Hospital Albert Einstein com o Google listou inúmeras doenças que aparecem agora no computador e no celular, mas com todos os detalhes escritos e checados por médicos. É só sentir uma dorzinha para muita gente correr para o Google. A última vez que eu pesquisei, eu estava com uma dor nas pernas, aí eu pesquisei o que poderia ser, se era circulação, se poderia ser muscular. Aí procuro várias vezes, assim que eu tenho dúvida, eu vou lá e procuro. 5% de todas as buscas feitas no Google pelos brasileiros estão relacionadas a doenças e sintomas. Entre os mais buscados estão dor de garganta, faringite, dor nas costas e até taquicardia. Buscar informações médicas na internet pode ser fácil, mas pode também esconder riscos se for feita em qualquer site. O ideal é que esta consulta rápida seja em uma fonte confiável. Uma parceria entre o Hospital Albert Einstein e o Google Brasil oferece ao internauta informações para mais de 600 doenças e 1.000 sintomas, além de tirar dúvidas sobre métodos contraceptivos. Para pesquisar, basta digitar o que deseja e clicar no canto direito da página. Tudo é ilustrado. A página indica o nível de gravidade da doença e também informa os tipos de tratamentos. Dentro dessas informações que a gente oferece, o paciente consegue ter acesso sobre qual cenário médico ele precisa buscar. Então, assim, é um caso urgente, ele precisa ir ao pronto-socorro? Não, ele pode agendar uma consulta. Esse tipo de informação pode chegar a qualquer pessoa através da internet, ela conseguir ter acesso a uma informação de qualidade, independente de onde ela estiver e de qual recurso ela conseguir para isso. A ferramenta auxilia o público a se informar melhor, mas não substitui o médico. Deixa melhor o médico fazer isso. A Justiça deu prazo até hoje para que a Polícia Federal apresente os laudos técnicos que embasaram a Operação Carne Fraca. O pedido é do Ministério da Agricultura. A pasta anunciou também a exoneração de 2 servidores ligados a partidos políticos e decretou intervenção nas superintendências do Paraná e de Goiás. Novas auditorias foram feitas nos frigoríficos interditados pela Polícia Federal. Em Jaraguá do Sul, 3 auditores fiscais do Ministério da Agricultura fizeram uma vistoria na Pecim Agroindustrial, que foi interditada na última sexta-feira durante a Operação Carne Fraca. Em Goiás, a inspeção foi na JJZ Alimentos, em Goianira. A unidade também foi alvo da Polícia Federal, mas não sofreu nenhuma interdição. A Operação Carne Fraca, deflagrada na última sexta pela Polícia Federal, investiga o envolvimento de fiscais do Ministério da Agricultura em um esquema de liberação de licenças e fiscalização irregular de frigoríficos. Grandes conglomerados do setor foram alvo, entre eles a BRF, JBS e Pecim. Até agora, 35 pessoas foram presas e 2 estão foragidas. 33 servidores do Ministério da Agricultura foram afastados. O Diário Oficial da União publicou a exoneração de 2 superintendentes do Ministério da Agricultura, Gil Bueno, do Paraná, e Júlio César Carneiro, de Goiás, indicados pelo PP e PTB, respectivamente.
Os dois partidos fazem parte da base aliada do governo do presidente Michel Temer. O ministro da Agricultura, Blário Maggi, falou das interdições nas superintendências dos dois estados. Eu vou indicar, vou levar, nomear algumas pessoas para esses dois postos que não sejam do dia a dia dessas superintendências, justamente para poder ter uma pessoa neutra, uma pessoa que possa olhar para os processos, olhar inclusive se há brigas políticas entre grupos dentro das próprias superintendências. O governo chamou de alarmista a forma como foi divulgada a operação. Em nota, a Federação Nacional dos Policiais Federais rebateu as suspeitas e considerou que está havendo uma orquestração contra a Operação Carne Fraca. Tudo isso, como você sabe, tem uma repercussão importante internacional e há diferença, né, entre o tratamento dado por que é exportado e por que é consumido aqui pela gente. Em nota, a BRF, aliás, não é essa informação que a gente vai passar agora. Olha, a Coreia do Sul voltou atrás e retomou a compra da carne de frango no Brasil. Seul diz ter recebido uma garantia do Ministério da Agricultura e brasileiro, né, de que aquele país nunca adquiriu produto estragado, mas o país asiático declarou que vai intensificar a fiscalização. Pois é, depois de China e União Europeia, agora o Chile anunciou restrições à carne brasileira. Suíça e Hong Kong também suspenderam as importações. Após o anúncio das restrições internacionais, o Ministério da Agricultura suspendeu a licença de exportação dos 21 frigoríficos investigados pela Operação Carne Fraca, mas esses mesmos frigoríficos vão poder vender produtos dentro do Brasil. Pois é, agora a gente traz para você as informações das empresas. Em nota, olha só, a BRF informou que apoia a fiscalização do setor e o direito que a sociedade tem de saber os fatos. A JBS informou que no despacho da Justiça não há qualquer menção a irregularidades sanitárias ou à qualidade dos produtos da empresa. A Pecim Agroindustrial diz que tem interesse em contribuir com as investigações. A JJZ Alimentos ressaltou que a Polícia Federal foi ao Serviço de Inspeção Federal dentro da unidade e que a empresa está funcionando normalmente. Quando a gente fala sobre a educação no Brasil, quantas mulheres você conhece que estão entre os nomes, né, que você já estudou, aprendeu na escola, o que seus filhos aprendem na escola? Elas são tão protagonistas em diversas áreas do conhecimento quanto os homens, mas não são tão ensinadas assim. Sempre que ele estava comigo, começava a me perguntar das aulas. A leitura de hoje é de uma obra de Ruth Rocha. Conhecer mais sobre a autora também faz parte da atividade. É uma autora que lançou muitos livros. Ela é muito famosa. Essa escola de ensino infantil e fundamental 1 na Zona Oeste de São Paulo faz questão de destacar mulheres fortes e que fizeram história nos projetos que realiza com os alunos. A ideia é mostrar para essas crianças que vivem em meio a figuras femininas em casa e aqui a importância do papel da mulher em toda a sociedade. Quando você mostra que o mundo é maior e que tem esse espaço todo diferenciado da mulher, você está plantando o respeito que lá na frente, quando o referencial passa a ser outro, quando as possibilidades passam a ser outras, então o papel da mulher está mais tranquilo da criança enxergar com respeito. Ensinar nas escolas a história de nomes como o da poetisa Cora Coralina, da arquiteta Lina Bobardi e da artista Tarsila do Amaral, referências em suas áreas de atuação e na luta pelos direitos da mulher, é ensinar sobre igualdade. Você colocar figuras de mulheres importantes é um passo, né? Agora, você discutir a equidade, a igualdade entre homens e mulheres é um outro passo importante, que faz com que ela perceba criticamente que papai e mamãe têm o mesmo valor, que o menino e a menina têm a mesma importância, que homem e mulher são iguais entre si em termos de direitos, em termos de espaço que deveriam ocupar, mesmo que não sejam geniais. Olha, a situação da infância no Brasil não vai lá muito bem, viu? A Fundação Abrinq divulga hoje os dados da edição 2017 da pesquisa Cenário da Infância e Adolescência no Brasil. 7 em 10 crianças de até 3 anos não têm vaga em creche no país. Quase 6 milhões de meninos e meninas com menos de 14 anos vivem em situação de extrema pobreza, ou seja, a família delas ganha uma renda per capita mensal menor do que 1/4 de salário mínimo por mês. E 1 em cada 5 homicídios no país, olha essa informação, foi cometida contra um menor de 19 anos e 80% dessas mortes foram por arma de fogo. 2.600.000 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos trabalham.
O relatório da Fundação Abrinq serve de alerta, mas também aponta caminhos para superar esses desafios. Você pode checar todos os dados da publicação, se informar, é importante para cobrar dos políticos locais, porque esses dados, inclusive, estão organizados por cidade. Eles estão no site www.observatoriocrianca, né, criança sem o C cedilha, crianca.org.br. Pela primeira vez desde 2010, o Índice de Desenvolvimento Humano no Brasil estacionou. O relatório das Nações Unidas divulgado hoje, referente a 2015, mostra que a gente continua na mesma posição registrada em 2014, a posição de número 79, o que significa um desenvolvimento médio. Paralelo a isso, também foi divulgado o Índice de Desenvolvimento Humano ajustado à desigualdade. Com ele, o país cairia 19 posições no ranking mundial. Os países com os melhores indicadores de renda, saúde e educação são esses que você vê aí pela ordem: Noruega, Austrália, Suíça, Alemanha e Dinamarca. O índice é medido em 188 nações. Praticar atividades físicas faz bem para qualquer pessoa, mas conforme chega a idade, ela passa a ser ainda mais importante. E aí não adianta uma vez na semana, tem que ser constante e com boa duração. Seu José caminha 1 hora por dia. Eu me sinto bastante disposição, tal, me sinto muito bem. Para a dona Mônica, todo idoso deveria se exercitar. Faz bem à alma, mais à alma do que ao corpo até. Dá uma sensação de liberdade, dá uma sensação de satisfação porque você está fazendo alguma coisa para você mesmo. E quanto mais cedo começar, melhor. Quando você começa a achar gostoso e passa a ser um vício. Já estou pensando em trocar até de bicicleta por uma melhor. A prática regular de atividades físicas na terceira idade ajuda a prevenir doenças como depressão e osteoporose. Além disso, diminui o risco de problemas cardiovasculares e até de alguns tipos de câncer. Não importa o dia que você vai começar, a idade que você vai começar, o importante é fazer regularmente isso. Pode durar, pode fazer isso 4 vezes por semana, 3 vezes por semana no mínimo, pelo menos de 1 hora por vez. Quem mora nas periferias se sente excluído de vários serviços básicos. Um deles é o transporte. Em São Paulo, moradores de uma dessas áreas se uniram para criar a Ubra, que é vamos dizer assim, o Uber da Brasilândia, que é o nome do bairro. Aqui, num dos extremos da Zona Norte, o abandono e a violência moram em cada esquina. Ninguém nega. Hoje em dia a gente está correndo risco até escondido debaixo da nossa cama. O Cosme, que mora na Brasilândia há 50 anos, conta que se não fosse conhecido no bairro, não faria esse serviço de transporte de passageiros. No Natal, queimaram 2 táxis nesse ponto onde a gente rodou por aqui. Então, assim, fica meio difícil. Então, sinceramente, se eu não morasse aqui na região, eu não faria aqui. Cosme é um dos 8 motoristas da Ubra, União da Brasilândia, a versão local do Uber, que não vem para cá por causa da violência. O taxista não quis me trazer por aqui porque é área de risco. A Ubra cobra 20% de cada corrida para gerenciar o serviço, que por enquanto funciona à base de mensagens de celular e pedidos no papel. A Ubra não é legalizada, mas o Uber também começou assim. É mais uma resposta da sociedade em rede. Infelizmente, a sociedade em rede é muito mais rápida do que o poder dos políticos, do governo, dos governantes de fazerem leis. Então, muitas das coisas que estão acontecendo de inovação nesse momento estão sempre a um passo à frente da lei. Isso em todos os lugares do mundo. No boca a boca, a Ubra ganhou as ruas do bairro rapidamente e em menos de um mês virou notícia. Já foi procurada até por uma empresa do Rio de Janeiro que se ofereceu para criar um aplicativo de celular para o serviço. A partir do dia 1º, no máximo, a Ubra já tem o aplicativo dela, né, para a gente estar deslanchando no mercado aí. O serviço é ótimo e bem atendido e prático e rápido, né? Me sinto feliz porque eu me sinto ajudando a minha própria comunidade, entendeu? Um toque, um carinho. Para os bebês, eles vão muito além do conforto emocional, eles estimulam o desenvolvimento do cérebro. Tem apenas 2 meses de vida e adora receber cafuné, massagem e todo o dengo do mundo. Durante o banho, na cabecinha dela, eu faço aquela massagem assim, enquanto estou ensaboando, ela adora, ela dá risada, fica toda. Com a presença da avó, o carinho redobra. A gente percebe o olhar da criança pra gente, eles respondem com o olhar. Mais do que um gesto de amor, o carinho ajuda no desenvolvimento dos bebês.
Segundo os cientistas de uma universidade americana, o toque humano aumenta não só os circuitos sensoriais, como também a atividade cerebral dos pequenos. As conexões cerebrais se formam assim que o bebê nasce. Estímulos como o toque desenvolvem os neurônios e ajudam no desenvolvimento da socialização, linguagem e memorização, sem contar as vantagens para as emoções. Nós estamos falando de carinho, imaginando primeiro que carinho seja só a questão de toque. Um tom de voz, uma música, uma respiração próxima e o contato de pele fazem parte de estímulo que esse bebê pode receber no sentido de segurança, no sentido de vínculo familiar, que são tão importantes para a vida de todos nós. Diminui a sensação de estresse, tem menos sensação de dor quando ela acontece. Não importa como ou em qual parte do corpo, carinho é sempre bom. Depois de 1 mês de idade, a massagem que se faz no bebê, a Chantala, tem bebês que reagem muito bem a isso, gostam muito disso. Tocar no bebê, isso é intuitivo nosso, isso é instintivo dele também. Agora a gente fala de mais uma fase da Operação Lava Jato que está nas ruas. A Polícia Federal faz a primeira operação autorizada agora pelo Supremo Tribunal Federal contra pessoas ligadas a políticos que têm foro privilegiado. A base são as delações de executivos da Odebrecht. 14 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos no Distrito Federal e nos estados de Pernambuco, Alagoas, Bahia e Rio de Janeiro. Os alvos são pessoas ligadas aos senadores Eunício de Oliveira, atual presidente do Senado, Renan Calheiros, ex-presidente do Senado, Valdir Raupp, esses 3 do PMDB, e Humberto Costa, do PT. Esses políticos não são alvos dos mandados. As ordens foram expedidas pelo ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, a pedido da Procuradoria-Geral da República. Agora a gente vai para outras notícias nacionais. O Ministério Público do Espírito Santo prende o grupo que tentava organizar um novo motim de PMs no estado. E a Organização Mundial da Saúde recomenda vacina contra a febre amarela para quem viaja para o interior de São Paulo e do Rio de Janeiro. A recomendação da OMS vale para viajantes internacionais com destino aos 2 estados brasileiros. Antes, a entidade havia recomendado a vacinação para quem fosse ao Espírito Santo e parte do estado da Bahia. No caso de São Paulo e do Rio de Janeiro, ficaram de fora da recomendação as capitais e a cidade de Campinas, no interior paulista. O Tribunal Regional Federal do Rio suspende a transferência da mulher do ex-governador Sérgio Cabral para a prisão domiciliar. Adriana Anselmo é ré na Lava Jato e está presa. Na semana passada, um juiz concedeu o benefício de prisão domiciliar com o argumento de que os filhos do casal não poderiam ficar com os 2 pais presos ao mesmo tempo. Sérgio Cabral também está detido. Com a decisão, o TRF atendeu ao pedido do Ministério Público e Adriana Anselmo terá de continuar no presídio de Bangu. A defesa diz que vai recorrer. O Ministério Público do Espírito Santo prende 4 pessoas suspeitas de tentar organizar um novo motim de PMs no estado, igual ao que aconteceu em fevereiro. Entre os presos estão um policial da Ativa, um cabo da reserva, uma parente e uma esposa de PM. Em gravações telefônicas feitas com ordem da Justiça, as mulheres discutem como organizar nova paralisação em batalhões e estratégias para conseguir o apoio do Sindicato dos Motoristas de Ônibus de Vitória para o movimento. Hoje é Dia Internacional da Luta contra a Discriminação Racial. A ONG Afrobras e a Faculdade Zumbi dos Palmares reúnem empresários e representantes do governo para discutir ações que deem oportunidades iguais a afrodescendentes no mercado de trabalho. Quem acompanha esse encontro é a repórter Adriana Cimino. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Aldo. Boa tarde para todo mundo. O evento terminou agora há pouco. O objetivo é propor iniciativas reais para combater a discriminação racial na hora de empregar e de promover funcionários. Para isso, foram estipuladas 10 metas do projeto Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial. Eu converso agora com José Vicente, que é presidente da ONG Afrobras e reitor da Universidade Zumbi dos Palmares. Professor, essas medidas, elas são o bastante? Boa tarde. Boa tarde. Elas não são bastante, mas elas são um grande passo dentro de um tema e de um trabalho que até então não tinha uma atividade específica e objetivo. Então eu acho que elas dão um grande passo, ajuda a levar o tema para dentro da empresa, ajuda a trazer conscientização e ajuda a começar a fazer a mudança. Ótimo, muito obrigada pelas suas informações. As empresas que participaram aqui do evento assinaram um acordo para cumprir essas metas e vai haver um monitoramento semestral para ver se está tudo dentro do combinado, Aldo. Ok, obrigado, Adriana, pelas informações. Gabriela.
A seguir, o chefe do FBI entra em choque com a Casa Branca e admite que o Serviço de Segurança norte-americano investiga a ligação da campanha de Donald Trump com a Rússia. E mais, pela primeira vez, um brasileiro lidera a prova mais difícil e bela do mountain bike mundial, a Cape Epic, na África do Sul. Depois de conflitos diplomáticos com países europeus, a Turquia ameaça romper o pacto migratório feito há um ano com a União Europeia. Esse acordo reduziu em 98% a entrada de refugiados no continente europeu pelas ilhas gregas. Os imigrantes ficam retidos em território turco em troca de uma ajuda financeira enviada da Europa. Ankara tem usado a ameaça para tentar pressionar governos europeus a permitirem seus comícios para a população turca que vive em países do bloco e poderá votar na consulta popular que vai definir se o presidente pode ter seus poderes ampliados. A Comissão Europeia disse esperar que a Turquia siga cumprindo sua parte do acordo migratório. Em depoimento ao Congresso dos Estados Unidos, o diretor do FBI, James Comey, confirma que a inteligência do país investiga a equipe do presidente Donald Trump por suposto vínculo com hackers russos. Comey, que durante a campanha presidencial ajudou a candidatura de Trump ao abrir investigação contra a democrata Hillary Clinton, agora entra em choque com o governo do republicano e diz que ainda está sendo analisado se o presidente se aliou à Rússia para derrotar a adversária. No depoimento, o chefe do FBI também afirmou que as agências de inteligência não encontraram nenhuma evidência de que o ex-presidente Barack Obama tenha espionado Trump, como o republicano tem alegado. O candidato centrista Emmanuel Macron é apontado como vitorioso no primeiro debate entre os presidenciáveis na França. Ele foi considerado o mais bem posicionado durante os embates com os adversários. A líder da extrema-direita, Marine Le Pen, primeiro lugar nas pesquisas de intenção de votos, foi alvo de ataques de todos os candidatos e voltou a defender um discurso anti-imigração. Apesar de liderar as pesquisas, Le Pen, segundo os institutos, perderia no segundo turno tanto para o centrista Macron quanto para o candidato da direita, François Fillon, enfraquecido por denúncias. Hora do esporte. Boa tarde, Cadu. Bem-vindo. Tudo bem, Gabi? Tudo bem? Boa tarde. Salve, Cadu. Bem-vindo. Vamos lá, nossa hora do esporte desta terça-feira. A gente vai começar falando sobre tênis. Ontem acabou não dando tempo, né? Mas a gente destaca o Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia, e teve brasileiro na final. Vamos ver. Nas duplas, Marcelo Melo e o polonês Lukas Kubot perderam de virada para Rajiv Ram, da África do Sul, e Raven Klassen, dos Estados Unidos, por 2-1. Com o primeiro set equilibrado, decisão no desempate, tie-break, domínio completo do brasileiro e seu parceiro. Na segunda parcial, melhor para a dupla estadunidense e sul-africana, que conseguiu levar a decisão para o set desempate. Melo e Kubot conquistaram uma vantagem chamada de mini-break e tiveram duas oportunidades para fechar o jogo. No entanto, a dupla sentiu o entrosamento dos rivais e cedeu no momento mais importante, tomando a virada por 10-8. Na final da simples, os suíços Roger Federer e seu pupilo Stanislas Wawrinka. E Roger segue com tudo na atual temporada. Confiante e bastante solto em quadra, Federer foi preciso e manteve uma margem de erro baixa, mantendo a freguesia sobre Stan, 20 vitórias em 24 encontros. Ele se tornou pentacampeão do Masters 1000 californiano. Com a vitória, Roger sobe da 10ª posição para a 6ª no ranking da Associação dos Tenistas Profissionais. Imaginar em 34 anos de idade. A ultramaratona de mountain bike que acontece na África do Sul, a Cape Epic, tem brasileiro entre os primeiros pela primeira vez na história. Vamos ver. O brasileiro Henrique Avancini e o alemão Manuel Fumi, que tinham uma boa expectativa e estavam confiantes em um bom desempenho. O que ninguém podia imaginar era o domínio dos atletas nos 2 primeiros dias da competição, com uma vitória incontestável no prólogo, que é a etapa que abre a competição. Considerada a mais dura e mais linda competição por etapas do mountain bike mundial, a dupla bateu Christoph Saucer e Jaroslav Kuljavi, ambos já campeões da Cape Epic, vencendo também a primeira etapa de 101 quilômetros de extensão e 2.300 metros de ascensão acumulada em Hermanos, na África do Sul. Uma das chaves para a vitória de Avancini e Fumi, que nesta primeira parte foi um tombo de Kuljavi a 5 quilômetros da chegada. Agora o time franco-brasileiro está no topo da classificação geral desta edição da Cape Epic, com 2 minutos e 41 de diferença para o segundo colocado. A terceira etapa terminou agora de manhã. O brasileiro e o alemão eles terminaram na terceira colocação, mas ainda permanecem em primeiro na geral. Valeu, Cadu. Obrigado. Até amanhã. Gente. Até amanhã. Tchau. Tchau. Jornal Cultura, primeira edição, fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora tem JC Debate. A gente volta amanhã ao meio-dia. Ótima tarde para você. Tchau. Tchau.